Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho desta quinta-feira, dia 9 de novembro. Hoje a igreja comemora a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. Então, vamos meditar o Evangelho dessa festa de hoje, João, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. Deixa aí o seu joinha, inscreva-se aqui no canal e compartilhe com a sua família, com os amigos, esse Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta festa da dedicação da Basílica de São João do Latrão é uma festa muito significativa para a nossa igreja. Esta basílica, dedicada a São João Batista e a São João Evangelista, fica na cidade de Roma e ela é a catedral da Diocese de Roma. Toda diocese tem a sua catedral. Chama-se catedral porque ali fica a cátedra, a cadeira do bispo, o lugar onde o bispo, que é o mestre na fé, ensina os seus fiéis. Então toda diocese tem uma igreja que é a catedral, que é a sede da diocese. E como esta basílica é a catedral da Diocese de Roma, que é a diocese mãe de todas as dioceses do mundo, então em todo o mundo nós celebramos essa dedicação, ou seja, essa consagração daquele templo. Então é uma festa que em cada diocese tem a dedicação da sua catedral, cada igreja foi dedicada e também tem um dia da sua consagração. Então essa festa é muito significativa porque nos ajuda a relembrar isso que o Evangelho de hoje nos mostra. Ali, falando sobre o templo de Jerusalém, purificando aquele templo, Jesus ele mostra um templo muito maior. Jesus estava falando do templo do seu corpo. Então, nós entendemos que o grande templo, a grande casa de Deus é Jesus Cristo. Nele que se fez homem, ele que se encarnou para nos salvar. Ali nós temos a morada de Deus no meio de nós. Jesus Cristo é o templo por excelência. Mas como nos ensina São Paulo, a igreja é o corpo de Cristo. Então, a igreja espiritual que somos nós, esta família daqueles que seguem a Jesus, a igreja também é esse templo, também é esta presença de Deus. E assim, os templos físicos, as igrejas, as capelas que nós construímos, são uma representação, são um sinal deste templo espiritual que é Jesus Cristo e é a igreja.
Então, quando nós celebramos a consagração, a dedicação de um templo, nós estamos dizendo que também esse espaço, as nossas igrejas, por mais simples que elas sejam, por mais luxuosas que elas sejam, não importa. Ali é um lugar da presença de Deus. E aquilo que Jesus fala sobre o zelo que consome é aquilo que nós também precisamos cultivar. Então hoje, pensando nesta basílica que fica lá em Roma, eu quero pensar na igreja que você frequenta, onde você alimenta a sua fé, que muitas vezes é banalizado, que muitas vezes as pessoas não respeitam mais, é algo que nós precisamos preservar. O respeito, o zelo pela casa de Deus, porque é um local onde nós nos encontramos com Jesus, onde ouvimos a palavra, onde o corpo de Cristo na Eucaristia se faz presente e é conservado ali no sacrário. Então, precisamos conservar, ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos, a questão do respeito, de como nós nos trajamos na casa de Deus, que não é a mesma forma que a gente vai numa praia, mas o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente se comporta, o silêncio, o respeito, de não conversar com as pessoas, mas conversar com Deus, coisas que aos poucos eu sinto que nós estamos perdendo, mas que é preciso resgatar, é preciso perceber que aquele espaço é um espaço consagrado, é um espaço separado, não é um salão de festas, é um lugar da presença de Deus, é um lugar que se vai para se encontrar com Deus, é um lugar para se abastecer de Deus. É por isso que para nós ir à igreja é tão importante. Lógico, rezamos em casa, rezamos onde nós estivermos, mas ali é um terreno santo, é um território consagrado. Então, quero aproveitar esta festa da dedicação, da consagração dessa basílica lá em Roma, para recordar a importância e o respeito, o zelo que nós devemos ter pela casa de Deus. Que nós possamos transmitir isso, ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos, e que a gente não perca a sacralidade. O mundo de hoje banaliza aquilo que é sagrado, mas tendo consciência da importância desses locais, nós queremos preservar aquilo que é sagrado, aquilo que é de Deus no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você hoje a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado e fique com Deus.